Amados e amadas, vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Stanec, pregador do mato. Hoje não estou no mato, porque está chovendo, mas com muita satisfação trago hoje, nesse momento, o último capítulo do segundo livro do profeta Samuel. Lá vamos nós, terminando o segundo livro do profeta Samuel. Ah, pastor, mas por que pulou o capítulo 22 e 23? Estamos dando sequência à revista Estudando a Bíblia em Classe. Então, nós acompanhamos as lições da nossa revista Estudando a Bíblia em Classe. Então, hoje, é o último capítulo. Tem por título A Numeração do Povo e Deus envia o castigo. Então, semana que vem, já estamos no primeiro livro dos reis, terminando hoje o livro de segundo livro do profeta Samuel. Terminamos o capítulo 21, 3 anos de fome, Davi ora a Deus, Deus dá a causa, como dissemos, a maldição sem causa não virá, e Deus dá a causa, 7 homens são enforcados, e tem aquela história de Rispa, a concubina de Saul, que protege aqueles corpos dos 7 homens durante muito tempo, em média, até, segundo os pesquisadores, estudiosos, até 5 meses ou mais, ela está ali. E depois vem uma nova guerra, uma nova batalha contra os filisteus. Estudamos isso semana passada e entramos no capítulo 24 hoje. E esse livro não tem a ordem cronológica. Então, vários assuntos a gente não sabe em que data específica, em que evento ocorreu, mas vai ocorrer aqui outro evento, que vai ser a numeração do povo. O título da nossa lição é A Numeração do Povo de Deus, a numeração do povo e Deus envia o castigo. Eu vi algumas exposições, alguns colegas, amigos, pastores, fazendo exposição, mas eu não vejo tratar a causa. O porquê, a causa dessa praga que veio, desse castigo de Deus, e a causa pelo que Davi contou o povo. Contar o povo era normal. Nós vamos ver em vários episódios na Bíblia, lá no passado, contando os soldados que arrancavam espadas. O Josué faz isso, e outros líderes vão contar. Mas onde é que está o erro aqui? Alguns caminharam na linha que o erro está na motivação pelo qual o povo foi contado. Mas não é bom nós pontuarmos esse começo. A ira do Senhor, olha só o que diz aqui nessa Bíblia aqui. A ira do Senhor se tornou acender contra Israel. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então não foi contra Davi. Quando a ira do Senhor se acendeu contra Davi, o pecado de Davi, Deus castigou Davi na sua casa. É claro que, se tratando de um rei, isso afeta todo o reino. Mas a ira do Senhor se tornou acender contra Israel. Vamos no passado. A ira do Senhor se acendia contra Israel por causa da idolatria. É bom lembrar que no reino de Davi tem idolatria. Claro que Davi não permite idólatras, ele combate a idolatria. Mas tem muitas coisas que ficaram, tem altares que foram levantados e estão lá. Estão lá ainda no reino de Davi, isso a gente vai ver lá para frente. Então, a gente não sabe a causa, porque, como eu disse na exposição passada, a maldição, o mal, sem causa, não virá. Então, qual seria a causa? Nós
Podemos levantar algumas possibilidades, e a idolatria é uma possibilidade que eu descarto. Mas a possibilidade que eu trabalho com ela, que eu acredito, não está na Bíblia, mas é uma possibilidade. Deus abomina opressores. Ele levantou o rei Nabucodonosor, devastou vários reinos. E no texto está escrito que ele devastou o reino tal porque oprimia povos. Então nós vimos no episódio anterior 3 anos de fome, e só depois de 3 anos, Davi vai orar. Então é essa possibilidade de o povo de Israel, o povo de Deus, estar oprimindo os povos. Por que eu levanto essa possibilidade? Nós vamos ver Joabe, o exército, acostumado com despojos das guerras, mas agora, de um certo ponto para cá, quando Davi deseja construir o santuário, todos os despojos de guerra deveriam ser guardados para a construção do santuário. Por isso, se levantou contra Davi muitos no reino. Nós vimos um tal de Zeba, que se levantou contra Davi. Os homens sempre foram gananciosos. Então, há uma possibilidade deles estarem oprimindo os estrangeiros, extorquindo, usurpando, roubando. E isso era contra a lei de Deus. Eles não poderiam fazer isso. Roubar, oprimir. Eles eram o povo de Deus. Então houve esse episódio de 3 anos de fome, e Davi só vai orar depois de 3 anos, sendo rei de reis. Devia haver essa usurpação, esse roubo de outros reinos, e eles demoraram a sentir, porque 3 anos de fome, vemos um caso lá para frente, Samaria, capital de Israel, uma mulher estava dizendo, vamos comer teu filho hoje, amanhã a gente come o meu. Quando chegou na vez da outra, a outra não quis. E comeu o filho mesmo. Então já é um estado de calamidade, um estado... O que me faz entender é o que me leva a essa possibilidade deles estarem oprimindo povos. Não está escrito e nem eu estou afirmando. Eu estou trabalhando possibilidade, eu estou raciocinando, eu estou pensando. E a partir daí, podemos pensar 1001 coisas. Então, por que motivo a ira de Deus se acendeu contra Israel? Essa é a causa. Não foi contra Davi. Davi aqui não tinha pecado. A ira de Deus se acendeu contra Israel, contra o povo de Israel. Então, o que vai acontecer? Deus vai permitir Davi agir por conta própria. Porque o Espírito de Deus guia o líder, empilhe ele para o caminho certo, nas guerras, nas batalhas, nas atitudes, decisões. Mas Davi é que vai agir por conta própria. Davi não é aquele homem que diz, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não. Davi é o homem que busca a orientação de Deus, que procura andar pautado debaixo da vontade de Deus. Até porque quem vive assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero, é escravo de si próprio. É escravo das suas emoções, do seu egoísmo, do seu orgulho, e não tem a liberdade de fazer outra coisa a não ser só o que quer. É um escravo. É como um drogado, é como um viciado. Está com um problema sério. Não era o caso de Davi. Mas a Bíblia diz em Samuel que o Senhor incitou a Davi. Em Crônica, diz que Satanás incitou a Davi. A Bíblia está contradizendo? Não. Não. Então, como que nós entendemos isso? O Senhor, Deus, permitiu Satanás falar aos ouvidos de Davi. E permitiu ele dar crédito. Permitiu. O Senhor permitiu Davi andar por conta própria.
É assim que é o homem. Se Deus nos largar um minuto, como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre fazendo. Então, se Deus nos largar, e Deus vai permitir Davi andar por conta própria, porque ele quer cobrar o povo de Israel. E, no caso, o Senhor perguntava, o que nós faremos para persuadir Acabe? E se apresentou um lá e disse, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E foi. E foi. Então Deus permitiu Satanás falar aos ouvidos de Davi. E permitiu ele andar por conta própria. Porque Davi era guiado pelo Espírito de Deus. Mas agora Deus quer cobrar o povo. O que eles fizeram de errado? Não sei. Eu levantei duas possibilidades. Idolatria ou opressão. Oprimindo os estrangeiros, oprimindo os povos que eles dominavam. Deus não levantou o homem para dominar outro homem. Levantou o homem para dominar sobre as aves dos céus, sobre os animais, sobre as vegetações, tudo. Menos dominar outro homem. Um homem não pode oprimir o outro. Sempre haverá juízo de Deus. Então nós temos que prestar atenção nisso. Essa é uma possibilidade. Então Davi vai chegar a Joabe e vai mandar ele contar quantos homens tem. Para quê? Se nós fomos feitos para a glória de Deus, para a grandeza de Deus, notoriedade, esplendor, a fama de Deus. Um só guerreiro de Davi matou 800 homens com uma lança. Para que contar um exército desse? Então parece que ele fugiu. Ele fugiu à razão. E Davi está vaidoso. Eu quero contar o meu exército. Não é dele, é o exército do Senhor. O Senhor disse lá atrás que um homem mataria 1000 se eles fossem fiéis. E chegou aí. Teve um que lutou com um exército. Não sei se foi esse que matou 800. A Bíblia não especifica. Mas ele lutou com um exército porque os outros fugiram. Aí quando criaram coragem e voltaram, foi só para saquear os mortos, porque ele já tinha matado todos. Então Davi tem esses guerreiros. Tem o Baneia, tem o Sama, mata 300, enfim. Não é o homem. O homem para lutar com o outro já é difícil. É muito difícil um homem matar o outro inimigo. Imagine 300. Não dá nem para imaginar. Eu não sei como que Deus entrava nessa guerra com um homem para ele matar 300. Fica difícil. Se Deus mobilizava esses homens do exército inimigo, não sei como. Não sei. Certo é que Deus entra na peleja e entra até hoje para nos dar vitória. Então nós temos a sequência de Joabe fazendo uso da razão e chamando a atenção de Davi. Joabe, seu capitão do exército que está lá até esse dia, ele vai chamar a atenção de Davi. Então Joabe disse ao rei, ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a esse povo 100 vezes tanto quanto é agora. E aos olhos do rei, meu senhor, e vejam mais, porque deseja o rei, meu senhor, este negócio. Por quê? Ele está dizendo, o exército é de Deus. Lutando com o exército do céu, esse exército é multiplicado 100 vezes mais. Por que contar o povo? E Davi, ele não volta à razão. Ele é chamado à razão por Joabe, mas ele segue firme, agindo por conta própria. E, de vez em quando, Deus permite nós agirmos por conta própria. Aí é um perigo. É um perigo. E Deus permite nós ficarmos cheios de si. Eu digo numa mensagem a hora que a nossa mente é muito fértil
E a hora que ela transborda de ideias, é a hora que o rio passa do leito. Se você procurar aí nas minhas mensagens, no meu canal no YouTube, a morte do peixinho dourado. Morreu porque não respeitou os seus limites. A nossa mente é assim mesmo, ela transborda de ideias. O rio transbordou e o peixinho saiu para nadar em águas abertas. Quando ele tentou voltar, ele morreu afogado na lama, porque não conseguiu voltar para o rio. Então, quando a nossa mente transborda de ideias, de arqueologias, por isso que o apóstolo Paulo diz, o que eu passei, o que eu ensinei a vocês, não consiste em sabedoria humana, mas foram revelações do Espírito Santo. Aí a hora que a mente transborda, é a hora que nós temos que mergulhar aos pés do Senhor, se esvaziar de si e se encher de Deus, do querer, da vontade de Deus. E esse mergulho é muito difícil, porque tem que se humilhar para descer. É a hora que nós estamos lá em cima. Essa é a grande Babilônia que eu construí. Davi aqui está numa soberba terrível, que ele não consegue ser chamado à razão. E a palavra dele vai prevalecer contra Joabe. Então diz o texto, versículo 4, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Não foi só Joabe que tentou dissuadir o rei de cometer esse erro. Foi os chefes do exército. E alguns deles eram seus parentes, sobrinho, filho do irmão dele, parentes. Estavam lá tentando evitar que Davi cometesse esse erro, que levaria muito tempo para fazer esse censo. E Davi bate o pé no chão. Ele não ouve os seus conselheiros. E Deus está permitindo Davi andar por conta própria, porque ele quer punir o povo de Israel. O foco é esse. Deus quer punir o povo. E aí vai. Eles começaram a fazer o censo. Versículo 5. Atravessaram o Jordão. Aí fizeram um acampamento, ficaram lá. E tem um termo que diz assim, desde Dan até Berseba, ou seja, do extremo ao outro de Israel. Joabe andou fazendo esse censo. Imagina quanto trabalho contar um exército. Essa quantia não ficaria exata, porque ele não contaria homem por homem. Teria os capitões de 1.000, de 100, e eles dariam conta dos seus contingentes. Então, assim, difícil ser uma conta redonda, exata. Mas o censo foi sendo feito em todos os termos de Israel. Eles foram lá para o outro lado, foram lá para Gileade. Lembra? De Jefté, o Gileadita. Eles foram para lá e continuaram fazendo o censo. E foram à fortaleza de Tiro, versículo 7. Assim percorreram toda a terra, ao cabo de 9 meses e 20 dias, e voltaram a Jerusalém. 9 meses e 20 dias, levantando o censo. Uma viagem. Atravessaram o Jordão, viajaram os termos de Israel, e levaram pouco, faltando pouco, 2 meses e pouco, para inteirar um ano. 9 meses e 20 dias, fazendo o censo, contando o povo, desde Dan até Berseba. Preste atenção que Deus quer punir também o povo desde Dan até Berseba. Por isso, ele Davi envia Joabe para fazer esse censo, desde Dan até Berseba, de um extremo ao outro de Israel. Percorreram toda a terra. Então voltaram. Joabe dá ao rei, está aqui, ó, meu rei, a soma, o número
do seu exército. Na verdade, o exército é do Senhor. Né? E havia em Israel, versículo 9, 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada. E os homens de Judá eram 500.000. A gente já vê despontando aí, desde as lições passadas, o reino do norte, o reino do sul. Você vê que a tribo de Judá ela é imensa. Ela tem 500.000 guerreiros, 500.000 valentes. E Davi pertence a essa tribo. Certamente teve seu território ampliado. E ela tem 500.000 contra 800.000 de todo Israel. E aí? Quanto que você tem na conta? Sem Deus, não importa. Tanto que você tem, mas sem Deus você não tem nada. É isso aqui que vai cair a ficha em Davi. Pode ter muito dinheiro na conta, guarda-costas, seguranças, proteção disso, seguro daquilo. Mas se não tiver Deus, você não tem nada. Lá na frente, Salomão vai dizer, os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Então, após esse censo, vai dizer assim, ó, e pesou o coração de Davi, depois de houver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora ao Senhor peço-te que me perdoe a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Então ele pede perdão a Deus. Por isso que Davi, ele consegue ser o homem segundo o coração de Deus. Como diz, um coração quebrantado não rejeitarei. Agora, Deus perdoa, mas cobra. Então nós temos que vigiar quando Deus permite-nos andar por conta própria. Quando nós queremos muito uma coisa, o Senhor disse para nós em profecia, o que agrada o homem, não me agrada. Por isso Jesus diz, quer me seguir? Negue-se, pois, a si mesmo. Toma cada dia sua cruz e segue. Então isso... Levantando-se, pois, versículo 11. Levantando-se, pois, Davi, pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo. Então Deus quer punir o povo, permite Davi andar por conta própria, permite Satanás incitá-lo, ele erra, e agora vêm as consequências. Às vezes, é melhor morrer do que conviver com as consequências do pecado. E aqui Davi vai viver um pouquinho, do que Moisés viveu. O povo peca, a ira de Deus se acende, e Moisés intercede pelo povo. Se você prestar atenção, vamos prestar atenção nas cobranças. Porque, pastor, eu não vi por esse lado. Eu vi que Davi pecou e que Deus está cobrando Davi e o povo. E o povo? Não. Então vamos prestar atenção na proposta que o profeta vai trazer de punição. Preste atenção na proposta. Preste atenção no que aconteceu na época de Moisés também. O pecado do povo e a punição. As serpentes ardentes e outras punições que teve no deserto, fogo consumindo, e Moisés intercede, levanta o altar. E aqui não é muito diferente, não. Olha só. Aí Deus dá ordem ao profeta, o vidente. Vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço que escolha. 3 coisas te ofereço. Escolha uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gade,
até Davi e o fez saber. Contou para Davi as propostas de Deus para ele, para o povo. Dizendo, queres que 7 anos de fome venham à tua terra? Imagina aí, 7 anos de fome. Aí voltamos lá no José do Egito, né? 7 anos de fome mata muita gente. Davi podia escapar dessa fome. Tinha lá a história de José do Egito. A proposta veio para ele, então 7 anos de fome. Ele ajuntaria mantimentos, mas o povo ia perecer. O povo ia perecer. Ele ia ver o povo perecer. Então ele, como líder, podia escapar dessa fome, mas o povo não escaparia. 7 anos de fome, misericórdia. Talvez não escaparia ninguém, a não ser que ele fosse cruel, não tivesse o coração de um homem de Deus, que ele tinha amor pelo seu povo. Desde o começo ele era aquele rei que entrava e saía diante do povo, ele amava o povo. Então ele não vai querer 7 anos de fome, porque o povo vai perecer. Só voltarmos lá em José do Egito. 7 anos de fome que venham sobre a terra, então seria toda a humanidade, padeceria. Ou que por 3 meses fuja da espada de teus inimigos. Pensou 3 meses fugindo. Ele deve ter lembrado de quando ele fugia de Saul. Aquilo ali levou uns 10 anos, Davi fugindo de Saul, mas com diferencial, tinha proteção de Deus. Deus o escondia, ele não tinha medo de Saul, ele não queria tocar no ungido. Mas aqui seria diferente. Imagina aí, 3 meses, a espada do inimigo consumindo o seu exército. Eles fugindo da espada do inimigo. Então, os inimigos e eles te persigam. Ou que 3 dias, essa é a terceira proposta, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Analisa agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. O profeta, queria a resposta, Davi teria que dar a resposta. Aí tem gente que fala como se houvesse a quarta opção. Não existiu aqui a quarta opção de cair nas mãos do Senhor. Essa aqui foi Davi, que criou essa saída. Davi que criou essa saída. Então Deus fez 3 propostas e ele criou uma. Ele diz assim, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos. Ele sabe que ele não está sozinho nessa. Caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Muita sabedoria, certamente orou. Ele já tinha orado, né? Por isso que pediu perdão e Deus enviou o profeta com essas 3 propostas. E ele não quis nenhuma das 3. Ele preferiu estar nas mãos do Senhor. E é muito, muito gostoso estar nas mãos do Senhor, ainda que Deus queira te punir. Deus já me puniu. Já andei muito pelo vale da sombra da morte. Mas a minha oração sempre foi essa de Davi, caiu nas tuas mãos. Então, várias vezes o inimigo tentou me tocar e Deus não permitiu. Porque eu estou nas mãos dele. É muito gostoso cair nas mãos do Senhor. Vamos ver na história bíblica aí pessoas que foram entregues a Satanás. Você lembra do varão que o apóstolo Paulo disse, seja entregue a Satanás para que no dia do juízo seja salvo. Seja entregue a sua carne a Satanás. Imagina, Deus permitiu o inimigo te tocar. Isso é muito ruim. E seria
E seria ele, é o executor do juízo de Deus. Toda aquela provação de Jó que Deus permitiu, porque tudo que Deus, toda manifestação de Deus, que Deus permite é para um fim proveitoso. Deus queria mostrar a Jó que ele é pecador. E mostrou e provou. No final, Deus pergunta: você vai querer me condenar para se justificar? O quarto amigo de Jó mostra para ele que ele é justo. Aos próprios olhos, entra como advogado de defesa de Deus. Então, no finalzinho, Jó fala: eu me abomino no pó e na cinza. Quando ele realmente se aproxima de Deus, ele reconhece quão santo é Deus e quão pecador é ele. Então, cair na mão do inimigo, jamais. Davi vai criar. Ele vai confiar na misericórdia de Deus e vai criar essa opção. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, não foi dada a Davi essa opção, mas ele sabia. Ele sabe que tem essa opção de estar nos braços de Deus, suplicando a sua misericórdia, ainda que sofra as consequências do pecado, mas sofra nas mãos de Deus, não nas mãos do maligno. Esse irmão que o apóstolo Paulo diz seja entregue a carne a Satanás, ele teve um problema, que ele teve que botar esse irmão na comunhão da igreja de novo. Porque esse irmão não quis também. Ele, com certeza, suplicou as misericórdias de Deus e não quis estar nas mãos de Satanás. Então, Davi olha esse quadro e caia eu nas mãos de Deus. Aí entra o versículo 16. Não, versículo 15. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. O Senhor enviou a peste até o tempo determinado. Então vamos voltar lá nas opções que Deus deu. Ou haja por 3 dias, ou que haja por 3 dias peste na terra. Então, Davi, escolhendo cair na mão do Senhor, mesmo assim, o Senhor, que é soberano, ele enviou a peste até os 3 dias. Então está aqui, ó. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado. Desde Dan até Berseba. Lembra que eles contaram de Dan, Berseba, de um extremo ao outro? Morreram 70.000 homens do povo. Davi não escolheu cair na mão do Senhor, e na mão do Senhor mesmo, Deus executou o seu juízo. Aí já não foi Satanás. Então o Senhor enviou um anjo. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel. Versículo 16. Estando, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor arrependeu-se daquele mal e disse ao anjo, que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto às terras de Araúna, ou Jebuseu. Então a peste veio. 70.000 mortos. Será o que foi? Nós temos aí as previsões de peste, de Apocalipse. Os 7 cavaleiros. Isso vai voltar. Não vai demorar. Não vai demorar, os selos serão abertos, se não já estão sendo. Por causa das transgressões. Então o povo pecou e Deus vai ferir 70.000.
do extremo ao outro. E quando chega a 70.000, o Senhor disse ao anjo, basta. Aí nós lembramos também do anjo que feriu 85.000 do exército de Senaqueribe. E aqui, lá na frente, né, isso vai acontecer. Aqui o anjo está ferindo 70.000 do exército de Israel. 70.000 homens. Então Deus disse, basta. Aí o texto diz, Deus se arrependeu. Deus não se arrepende. Ele teve misericórdia. Então Deus teve misericórdia e disse ao anjo, basta. E Davi está desesperado. Ele está tendo notícia. Morreu tantos em tal lugar, morreu tantos em tal lugar. Ele está só recebendo notícia e ninguém sabe o porquê. Mas ele sabe. Ele sabe porque a proposta veio a ele. Ele sabe que é uma peste. Ele sabe que Deus está cumprindo a sua vontade soberana. Eis que o Senhor Jeová virá e com seu braço forte dominará. Ninguém pode estorvar o braço do Senhor. A ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o barro não pode questionar o que o criou, o seu oleiro. Então, basta. Versículo 17. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor, dizendo. Aí aqui, não sei, dá a entender que Davi não sabia que Deus queria punir o povo. Moisés também fez essa oração, né? Risca meu nome do livro. Mas Davi aqui, ele ama o povo. Então, no versículo 17, Davi conseguiu Deus, ele tinha intimidade, comunhão com Deus, ele conseguiu ver o anjo. E vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor, dizendo, eis que só eu sou o que pequei. E que iniquamente procedi, porém estas ovelhas, que fizeram? Que seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Apelou para o Senhor, como fez Moisés, lá atrás. Seja a tua mão contra mim, contra a minha casa. Seja, mate eu, mate a minha família. Mas tenha misericórdia desse povo. Então Davi ora, ele vê o anjo, ele ora, ele fica sem saber o que fazer. Porque o anjo está com a espada estendida. E Gade veio naquele mesmo dia, Davi disse-lhe, sobe, levanta ao Senhor um altar no quintal de Araúna, o Jebuseu. Lá naquelas terras ali onde Abraão ofereceu seu filho, Isaque ao Senhor, onde houve todo aquele episódio. Essas terras ali de um estrangeiro. Então, o profeta vai aconselhar Davi a subir lá, naquele monte, onde Isaque foi oferecido, ou melhor, o cordeiro foi oferecido no lugar de Isaque. A Araúna, que era um estrangeiro, mas submisso ao rei, viu o rei se aproximando, se prostrou sobre a terra, e aquele gesto de humildade, grande rei Davi nas suas terras, ele achou aquilo muito estranho, e todo mundo está sofrendo por causa da praga, 70.000 pessoas. Imagina aí, que é irmão, é pai, é tia, é sobrinho, no caso se foi só homens. A Bíblia não dá essas especificações para nós, mas eu creio que foi só do exército de Israel. Então, é um luto, desde Dan até Berseba morreu gente, de um extremo ao outro, então o povo está de luto. Várias casas perderam seu ente querido. E talvez, pode ser que esse Araúna também perdeu alguém. Porque vem o rei, meu Senhor, a teu servo. E Davi diz, eu venho aqui comprar suas terras para edificar
nela um altar ao Senhor. Isso foi indicado pelo profeta. Então Araúna diz, tá aqui, toma boi, toma terra, faz o que o Senhor quiser, oferece em holocausto a Deus. Toma. Tudo isto deu Araúna ao rei, e disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Ou seja, que Deus receba o seu sacrifício. Pega aí o que o Senhor precisar, tá aí os bois, está aí a lenha, tá tudo aí. Pega aí o que o Senhor precisar e oferece, e tomara que Deus atende, para que essa praga cesse. Ou melhor, já havia cessado, né? Porque Deus disse ao anjo, basta. Mas eles estavam com medo. Então, porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a terra e os bois por 50 siclos de prata. Não vou oferecer a Deus aquilo que não tem valor, aquilo que não me custou nada. Eu fico olhando, tem muita gente comprando, oferecendo a Deus aquilo que não lhe custou nada. Não lhe custou jejum, não lhe custou oração, não lhe custou ler a Bíblia. Está comprando, pegando na internet, montando sermões, mensagens persuasivas, mensagens vazias, emotivas, que faz a pessoa até chorar, mas não muda de vida. Porque não são mensagens que foram conquistadas, que foi pago o preço do jejum, da oração. É um preço a ser pago, tudo. A gente quer oferecer a Deus coisas que... Eu comecei a fazer isso. É muito fácil você ir para a internet e pegar umas palavras bonitas, montar um sermão. Mas aí eu orando a Deus, pedindo misericórdia, Deus me falou sobre Davi, onde foi que ele aprendeu tudo que ele sabia, no deserto, tocando as ovelhas. Ele escreveu para nós coisas inefáveis, revelações. Ele escreveu para nós sobre a grandeza, a glória de Deus, o esplendor. Deus me falou sobre Paulo, prisioneiro, que a maioria das suas cartas foram escritas quando ele estava preso. E o que ele estudou de ideologia, teologia, sobre as leis, ele diz assim, que o que ele deixou para nós não consistiu nisso, ou seja, no conhecimento humano, no conhecimento que ele adquiriu na escola, aos pés de Gamaliel. O que ele deixou para nós foi revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas chegando, usando da prerrogativa de ser uma autoridade para adquirir e oferecer para Deus coisas que não lhe custaram nada. Coisas que não pagaram preço. Então, Davi entende isso. Não seria uma oferta, não seria um sacrifício se ele usasse as coisas de Araúna. As coisas que você está usando. Está copiando dos outros ou está recebendo de Deus? Tem gente que vive disso, copiando dos outros, imitando. Não tem autenticidade. É um papagaio, vive imitando os outros. Então também não tem graça, não tem unção, porque é adquirido assim, sem oração, sem jejum, sem dedicação, sem leitura, sem o sacrifício de parar e ler a Bíblia. É só pega lá e monta e tá tudo certo.
Hoje em dia a gente está vendo a tecnologia, o avanço, tudo simplificando. Ninguém quer tirar tempo para nada. Então Davi não quer o que está pronto. Ele até quer, mas ele quer pagar o preço. Quer dizer, isso aqui me custou. Essas pratas aqui eu suei para poder adquirir, para poder conquistá-las. Eu guerriei contra o inimigo. E por elas eu vou comprar. Está aqui, ó. E comprou. Por preço justo comprarei, porque não oferecerei a Deus holocausto que não me custa em nada. Assim Davi comprou a terra e os bois por 50 siclos de prata. Pagou um preço muito justo. Tem gente comprando sua oferta na porta do templo. Na porta do templo. Não tem sacrifício nenhum. Lembra da Bíblia? A pessoa escolhia lá o animal sem ser coxo, sem ser manco, sem ser caolho, sem mancha. E levava até Siló, até lá onde estavam os sacerdotes, e oferecia o Senhor. Mas também tinha aqueles que vendiam os animais na porta do templo, que talvez não se sabia a procedência, podia ser fruto de um roubo. Não sabia se era a primícia dos animais. Mas tinha aquelas pessoas, como tem muito crente relaxado hoje, que sai de casa, não prepara nada para oferecer ao Senhor, para louvar, uma palavra para dar na igreja, um testemunho, chega lá e é isso. Então alguém diz, canta isso, então Maria vai com as outras, compra o sacrifício na porta do templo. Por isso que tem muita gente que não tem unção, não tem graça de Deus, porque não há sacrifício, entende? Não prepara um hino, não ensaia, não ora, pede a Deus unção, graça. Não prepara uma mensagem bíblica, mas sim compra na internet uma mensagem homocêntrica, que Deus não é o centro, mas que vai agradar o homem. E aquilo que agrada o homem não agrada a Deus, automaticamente. E é isso. E edificou Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se apracou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Então, acabou a praga sobre Israel. Sobre Israel. Não foi sobre Davi, não foi sobre a sua casa. Então, eu gostaria de destacar esse ponto. Israel pecou. E Deus vai permitir o líder errar para cobrar o povo. Que Deus abençoe, meu amado, minha amada irmã. Aquele abraço. Até a próxima exposição, se o Senhor assim nos permitir. Nosso próximo assunto será no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Está aqui na nossa revista, Estudando a Bíblia em Classe. 1 Reis, capítulo 1, do 1 ao 53. Essa é a nossa revista. Segundo semestre de 2023. Deus abençoe, meu abraço. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.